Cara, esse é um tema que eu gosto muito porque, assim, o que eu percebo hoje, e eu acho que durante muito tempo foi muito intuitivo, seja pela minha formação, seja porque eu gosto e tal, mas hoje eu acho que saber fazer boas análises é, de longe, a skill mais importante de negócio, assim, no fim do dia, porque a gente pega as empresas da mentoria e né, que passam na nossa mentoria, que são empresas muito boas, que já performam bem, muitas né, já lucrativas e tal. Quando a gente olha os números, é assustador, assim. E aí o que eu falo que na nossa mentoria, o mais legal é que todo mundo vai com a expectativa da gente ser aquele gênio criativo que vai sugerir o tanto de coisa que eles têm que fazer. E nem precisa chegar nisso. Porque quando eles começam a ver as coisas, eles já chegam à conclusão. Porque não precisa ser um gênio, depois que você entende o que está acontecendo, não precisa ser um gênio para decidir qual vai ser a ação que eu tenho que fazer. Muitas vezes o maior dilema é tipo, putz, eu estou entre duas coisas grandes aqui, sendo que qualquer uma vai dar boa, sabe? Pegar para fazer. O que vai dar melhor do que a outra, né? Mas ainda assim, tá tudo bem. Tem que fazer. Faz uma das duas ali. Voltando um pouco, dado dessa importância, e um pouco do negócio que você falou ali da sofisticação e tal, uma dificuldade que eu acho que é muito comum das pessoas, das empresas de um modo geral, é de fato investir numa estrutura de dados. A teoria, todo mundo é data-driven. Eu falo que até socialmente... É legal falar isso. Exato. Você precisa se posicionar assim. Mas na prática, vendo muitas e muitas empresas, elas não investem, e quando a gente fala de investir, não é um mundo de dinheiro, não. É um pouco de tempo, foco, uma ferramenta, outra e tal. E a gente vê até os founders que participam da mentoria também vendo isso com clareza, né? De que, putz, realmente a gente ainda não olhou para isso. Quando começa a precisar olhar os dados, interpretar, ele já chegou à conclusão mais rápido que ainda não... Exato. Mas aí vem uma pergunta em cima disso, inclusive, que eu tenho um método, mas eu queria saber o seu para aumentar o meu repertório aqui e para a galera também, que é como ajudar as pessoas a mostrarem ROI, né, nesse investimento de dados. Convencer os outros na prática que vale a pena investir nisso. Para mim, assim, sempre vai ter quick wins de dados. Assim. Então, desde apresentar muito rápido alguma análise feita, e aí eu vou permitir um parênteses aqui, porque para mim uma das grandes gafes, assim, quando a gente começa a implementar, é fazer pontualmente análises é ruim, tá? Porque a pessoa acredita que ela está sendo mais analítica e, na real, você tem que manter uma cadência de análise, né? E para manter cadência de análise ou cadência de uso de dados, você tem que ter alguma estrutura que faça isso. Porque senão você vai gastar 1 hora fazendo download no CSV, para poder fazer mais 2 horas para cruzar o outro CSV, e depois vai demorar 2 semanas. O que poderia sair em 15 minutos, se tivesse uma boa arquitetura de dados por trás, apresenta aquele dashboard ali, né? Então, para mim, tem esse ganho que para mim operacionalmente é super importante, que dá para trazer isso daqui para a mesa, né? Direto, que assim, em vez de eu gastar 20 horas, eu vou gastar 2 daqui a 1 mês para fazer isso para você. By the way, você não precisa me ligar, tá? Que vai estar no seu dashboard lá, a hora que você quiser acessando. Então, para mim, você tem um super ganho. O outro dado que eu gosto, que eu faço muito também é... Eu sempre parto do problema de negócio para depois ir para dados, né? É mais fácil fazer assim. Então, eu vou resolver algo aqui, independente de modelo de dados, independente de qualquer coisa que eu use. Eu estou com um problema na minha venda, sei lá, de e-commerce. O que a gente tem que fazer? Então o cara fala, preciso aumentar meu faturamento no canal X. Tá bom, como é que você vai aumentar o seu faturamento? Você tem esse dado aqui, você começa a trazer essas camadas de dados novas para ele começar a falar, se você usar esses dados, você vai tomar essa decisão. Faça um teste AB aqui, sendo bastante naive, tá? Toma a decisão sem olhar o que eu estou fazendo aqui, depois eu vou te apresentar esse dashboard aqui, ou essa análise, para você se basear nela para poder fazer essa decisão. Esse é um meio bem teste AB, a gente usou bastante no 99 isso também na época, que era os gestores que usavam mais os produtos de dados que a gente liberava tinham performance melhor do que os que ele não usavam. E os que reclamavam falavam assim, então, você nunca entrou nesse dashboard aqui. A propósito, tem o tracking de todo mundo que loga aqui. Então, isso já...
É, mas sabe o que e aí é muito mais para pessoal de dados, assim, né? Essa dica, né? Comece a olhar para a área de dados como se fosse uma área de produto. Isso muda todo o jogo. Porque a partir do momento que você faz uma entrega de um produto de dados, seja ele um relatório, um dashboard, um algoritmo, você começa a medir as coisas. Então, se você precisa ter adoção das pessoas, você precisa de tudo que eu... Então, acontece, sabe, na 9 tinha muito isso. Então, a gente lançava um dashboard, por exemplo, para controlar um KPI, e a gente via o decrescimento de acesso. Falava, pode voltar e mandar o release 2.0 aí, porque o pessoal já desengajou, né? Pelo jeito, alguma coisa não está... Então, aí esse time de dados voltava para falar com os usuários, entendia e lançava uma nova versão daquele dashboard específico ali, ou do algoritmo que seja, entendeu? Mas é importante essa então. Então, se as pessoas de dados começarem a olhar para isso, fica melhor até para trazer o ROI, né? Então, eu sou muito mais de ir nessa linha de testes AB, de fazer isso, ou até mesmo, quando é um pouco mais sofisticado, deixar um modelo rodar e outra pessoa não usar o modelo estatístico, né? E a gente vê a comparação dos dois modelos. Geralmente, quando não tem nada, o modelo estatístico vence por uma margem bem considerável. Assim. Porque quando não tem nada, cara, assim, tu consegue ter um ganho expressivo ali na entrega. Boa. Podia falar a tua, né? O que eu costumo falar é assim, tá dando um pouco de contexto, já falei isso aqui, inclusive. Eu falo que, no fim do dia, as pessoas nas empresas querem a mesma coisa. Todo mundo quer que a empresa cresça, ganhe dinheiro, e a grande divergência é no como. E muitas vezes se gasta muito mais tempo discutindo o como do que fazendo o como, né? E aí uma coisa que eu acho que é super legal de fazer é, por exemplo, eu quero provar que dados, né, tem ROI, que vale a pena investir e tal. Eu escolho um problema lá que eu quero resolver e faço, sem contar para ninguém, ou para o mínimo de pessoas possível, faço a análise mais simples possível que eu consigo fazer e tento chegar a uma conclusão a partir daquilo e fazer aquilo ali. Muito mais para você, depois eu chegar para você e falar assim, Thiago, olha só, semana passada eu exportei o CSV lá daquele negócio, rodei aqui no meu pivot table mesmo do meu Excelzão aqui, cara, cheguei nesse número, dá uma olhada nisso, cara, isso aqui eu achei esquisito. Aí eu conversei com tanto cliente e testei tal coisa, pô, e já deu um incremento aqui de 10%, de R$100 a mais aqui no mês numa venda. Me demorou uma semana para fazer isso e eu fiz isso muito pontualmente. Pô, será que se a gente não gastar um pouco mais de tempo, a gente não consegue ter esse resultado aqui maior, a gente não consegue ter tal coisa? Porque aí você não fica na discussão ideológica mais do negócio. E sim do tipo, olha, já deu um retorno aqui. E aí na mentoria acontece isso. A gente vai falar muito dela, até menos por jabá e mais porque a gente gasta 80% do tempo nesse negócio. E aí, na turma que está tendo agora, um dos caras mandou assim, semana passada, gente, vocês chegaram à mesma conclusão que eu, que que ou a gente melhora esse negócio ou não vamos sair do lugar, né? Estrutura de dados, não sei o quê. Mas foi isso, porque muito rápido eles pelo menos já conseguiram entender o tipo de impacto que o negócio podia ter. E a partir daí fica mais fácil vender o plano. E eu acho que o problema é que muita gente já chega meio que assim, como eu quero recurso, eu chego assim e falo assim, Thiago, tem um projeto aqui que é o futuro. O futuro chegou. Ó, se a gente pegar todo aquele dado aqui, fizer uma machine learning assim, já chama empresa, custa R$150 mil para fazer o setup, não sei o que, cara, eu acho que vai ser bem legal, porque eu li um artigo falando sobre isso. O cara falou assim, velho, pelo amor de Deus, né? Isso que é legal falar, né, Gabi? Porque isso que você está falando não é tipo assim, nossa, todo mundo agora tem que sair tendo uma estrutura ferrada. Não é isso que você está falando. Você está falando justamente o oposto, cara. Exato, mostrar o valor do simples e vamos começar a organizar isso aqui? Vamos começar a estruturar? Mas sabe o que é interessante? Porque aí, eu não sei nem se é o ROI dos dados, sabe? Mas é o ROI da mentalidade analítica. Sim. Porque isso na hora que tu vai separar isso, é que nem tecnologia, por exemplo. Cara, como é que é o ROI de tecnologia, assim? Quando eu falo do ROI, é que assim, quando você precisa, no fim das contas, tomar uma decisão de investir em alguma coisa, por mais que eventualmente você tenha uma mentalidade né, de dados e tal,
mas não consegue evoluir por falta de infra mesmo, você precisa convencer de se investir em dados. E investir em dados, a pessoa precisa ver ROI de se investir em dados. Só que parte disso tem cultura, tem ferramenta, tem um tanto de coisa. Então... E tem uma questão que tu falaste, porque o primeiro ROI, né, sei lá, o retorno sobre investimento aqui é operacional teu, né? Assim, cara, eu fiz esse negócio, olha só que legal, só gastei 2 semanas, 1 semana. Como é que eu reduzo esse negócio para fazer em menos tempo? Então, acho que é muito por essa linha. E, cara, é cultural, assim, a gente tem que desenvolver isso culturalmente, sabe, nas empresas. Então tem todo esse evento que a gente tem que promover de tempos em tempos, como vocês falaram, análises, assim. Quando eu dou mentoria também é assim, né? Ó, prepara isso aqui, essas perguntas, vou fazer essas perguntas, me tragam aqui. E vão vir mais 5 porquês depois, e você tem que estar preparado para responder esses 5 porquês, né?